Bem-vindo ao canal Escatológico. No vídeo anterior que falamos a respeito do sionismo, mostramos como Deus coloca as peças em seus determinados lugares para formar e para completar o seu quebra-cabeças. Então, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus e ao cumprimento das profecias, devemos ter em mente que essa profecia vai se cumprindo aos poucos. É como um quebra-cabeças que vai, a partir do movimento histórico, vai se encaixando no cumprimento da palavra de Deus. Então, vemos hoje, devemos estar atentos. É claro que é fascinante ver o cumprimento das profecias no momento histórico em que vivemos. E no fim dos tempos foi profetizado, que no fim dos tempos aumentaria e muito a perseguição aos judeus. Então, isso está profetizado nas Escrituras. E isso tem ocorrido. Então, por incrível que pareça, nós hoje vemos muitas pessoas que se dizem cristãs, crentes, seguidoras do Senhor Jesus, que odeiam os judeus. Então é o antissemitismo aflorando, assim como ocorreu na Alemanha. A Alemanha nazista, e que ali era uma nação considerada uma nação cristã, não é? Então, vejam só, como o inimigo está fazendo a mesma coisa que fez na Alemanha, está hoje fazendo em meio às pessoas que se dizem cristãs. Então elas estão também aprendendo, isso é um aprendizado, a odiarem os judeus. Mas isso tem que acontecer, porque é um cumprimento das Escrituras. E assim como tem que acontecer, muita coisa, por exemplo, a respeito daqueles que fazem comércio da fé, isso aí não tem como você exterminar, porque está profetizado nas Escrituras que esse tipo de coisa ocorreria. Então, se não acontecesse, a gente pode, realmente é revoltante esse tipo de coisa, mas é cumprimento profético, cumprimento da palavra de Deus, assim como o sionismo também é cumprimento da palavra. Então nós vimos que Deus, ele não estala os dedos e as coisas acontecem, mas ele utiliza a história humana e utiliza personagens humanos para fazer cumprir a sua palavra. Bom, então nós vimos que explicamos, que Deus colocou no coração de Theodore Roosevelt esse desejo, porque Deus tem que usar vasos humanos para cumprir a sua vontade. Então colocou esse desejo no coração dele. Ele foi uma espécie de profeta, Ele foi usado pelo Todo-Poderoso para conseguir o retorno dos judeus e para conseguir não apenas o retorno dos judeus ao Estado de Israel, mas a própria criação desse Estado. Então nós vemos aqui Ezequiel. Ezequiel profetizou. Ezequiel capítulo 11 fala a respeito de um remanescente que é restaurado. Então, antes da vinda do Messias,
Jesus, para buscar a sua igreja, é necessário, ou seria necessário, né, que haja uma nação de Israel restaurada. Sim, porque Deus tem um plano a cumprir. Ele tem uma palavra a ser cumprida com relação a esse povo. Então, se eles deixassem de existir, né, como essa profecia seria cumprida? Já foi cumprida, então, o retorno dos judeus. O renascimento de Israel, que é a figueira, está lá no Evangelho de Mateus. Então, quando a figueira florescer, eis que a volta do Senhor estará bem perto. Então, o retorno de Jesus, este é um sinal. Israel é um sinal. Então, a palavra sionismo, ela não é encontrada na Bíblia, mas foi usada, na verdade, pela primeira vez por um escritor judeu chamado Nathan Birnbaum, no ano de 1890, vejam só. E isso em uma revista hebraica. Apesar disso, do nome sionismo não estar na Bíblia, sabemos que existe Sião, né? Então, essa ideia, né, sionista, ela tem forte base bíblica, como estamos explicando. Porque é justamente o retorno do povo judeu a Sião, cumprindo o propósito divino, né, que está profetizado por diversos profetas nas Escrituras. Então, Ezequiel 11, 17 diz... Então, uma coisa interessante sobre Ezequiel, né, que quero deixar registrado, é que ele foi levado para o exílio na Babilônia, com o rei Joaquim, que era rei de Judá, no ano de 597 a.C. Vejam só, né, a distância que há de Ezequiel para os nossos dias. Ezequiel, ele não era um sujeito ignorante, ele era oriundo de uma família de sacerdotes. E também ele era casado, morava em casa própria na Babilônia. E ele desfrutava de relativa mobilidade, apesar de ser um cativo, né, naquele reino de Babilônia. E então ele podia ir de um local a outro sem ser muito incomodado. Ele não era vigiado. E ele também era uma pessoa com um intelecto aguçado, e o seu conhecimento era muito vasto e abrangente. Agora vejam só, a última visão de Ezequiel foi recebida em 28 de abril de 573 a.C. E suas visões abrangem 25 anos, de 593 a 573 a.C. Então vejam só, faz exatamente 1445 anos, né, no dia 28 de abril de 573, que Ezequiel recebeu a sua última visão. Então, 28 de abril, quero deixar registrado, e por coincidência, hoje é o meu aniversário. 28 de abril. 28 de abril. Então, isso aqui é muito interessante. E eu deixei para publicar esse vídeo justamente hoje, né? Então, estou aqui, de certa forma, comemorando também, né, o meu natalício, porque devemos dar graças a Deus por todos os dias, né, porque é um privilégio, né, principalmente nós que estamos hoje vivos, né, vendo o cumprimento de todas as profecias, né, bíblicas,
e o cumprimento da palavra de Deus na sua literalidade. Porque vejam só, muitos eram zombados na época que liam essa escritura, liam essa profecia de Ezequiel com relação aos judeus e acreditavam literalmente nisso. E eles eram alvo de muita zombaria. Então, Ezequiel 11:17 fala: portanto, dize, é a palavra de Deus indo a Ezequiel, assim diz o Senhor, hei de ajuntá-los dentre os povos, vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel, ou Eretz Israel. Jeremias 3,14 fala, vos levarei a Sião. Sião. Isaías 35:10, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 35:5-10. Jeremias 38:8 fala que o povo de Deus, Israel, habitará na sua terra. Então isso aqui é maravilhoso, É algo assim impactante. Porque, sem dúvida, Ezequiel, no verso 17 aqui, ele está falando de um futuro, justamente aí, mais ou menos 1400 anos, um futuro a respeito da plenitude em que Israel será plenamente restaurado à sua própria terra, a terra de Israel. Então, os limites geográficos, temos ali um povo restaurado, um estado restaurado. Então, tais profecias, elas estão se cumprindo a passos largos e continuarão até o seu último cumprimento, que será no milênio. Não será tudo cumprido aqui agora, por enquanto, mas será cumprido, terá cumprimento no reino de Jesus Cristo, literalmente aqui na terra, durante aqueles 1000 anos em que a Escritura, a Escritura fala a respeito. E fala aqui, no verso 18, para lá, para a terra de Israel, irão e removerão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. Bom, é claro que o ajuntamento de Israel, no cumprimento dessa profecia, ainda não avançou até este ponto, porque a profecia vai se cumprindo aos poucos. É um quebra-cabeças. Então não chegou ainda a esse ponto, que é o ponto em que todas as coisas detestáveis e as abominações serão tiradas da terra de Israel. Essa profecia não se cumprirá antes do segundo advento de Jesus Cristo, quando todo o Israel será salvo. Então, existe esse remanescente. Então, podemos afirmar que esse sionismo, que foi o desejo colocado por Deus no coração de uma pessoa que ele determinou, ele escolheu, determinou, Porque sabemos que todas as coisas são controladas pelo Todo-Poderoso.
Então, esse Theodor Herzl, ele foi realmente, podemos dizer que ele foi um profeta, né? Um profeta na virada do século passado. E ele contribuiu decisivamente, né, para a realização disso que hoje é chamado sionismo. Porque, na verdade, o sionismo é a volta prometida e desejada por Deus do povo judeu para Sião. Então, segundo a Bíblia, Sião é, em primeiro lugar, um monte que se encontra em Jerusalém, e é justamente o Monte do Templo. Bom, em Isaías 8,18 está escrito: Aqui estou, e os filhos que o Senhor me deu, por sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Então é por isso o nome sionismo. É prova, né? O Senhor me deu filhos por sinais e maravilhas em Israel. Deus tem feito maravilhas na preservação daquele povo. Quantos inimigos cercam Israel? Né? São milhões ali. Né? São nações que se unem para odiar Israel. Então eles são odiados. Estão ali cercados por inimigos, mas estão sendo preservados. Né? Então, apesar do ódio, da indiferença, de tantas doutrinas aí, né, brotando novamente contra os judeus, né, ódios históricos, eles estão ali sendo preservados. São sinais, eles mesmos são sinais da verdade que existe aqui na palavra de Deus. Então, também em um sentido mais amplo, Sião é a própria Jerusalém. Deus fundou a cidade como refúgio e pátria para seu povo escolhido. Isaías 14, vamos ver Isaías 14, vamos ver aqui, verso 32, fala aqui, que o Senhor fundou Sião para que os opressos do seu povo nela tenham refúgio. Então vejam só, Jesus Cristo vai habitar, né, vai governar a partir de Jerusalém durante o milênio. E desde então, o povo de Israel habita em Jerusalém. Jerusalém é também a cidade do culto a Deus em Israel. Isaías 33, 20. Nos tempos finais, os exércitos das poderosas nações mundiais, estamos caminhando para isso, né, vão lutar contra Sião. Isaías 29. Vamos lá, Isaías capítulo 29, que afirma que nos tempos do fim, os exércitos das poderosas nações mundiais vão lutar contra Sião. Isaías 29, verso 8. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas ao acordar permanece com o estômago vazio, ou como o sequioso que sonha que está bebendo, e ao acordar encontra-se desfalecido e ainda com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Vejam só, os caras têm fome. Aqui está falando na palavra que eles têm fome, irão contra Jerusalém
com fome, né? Com um desejo de destruição. Né? É algo assim que será uma multidão sedenta para a destruição de Israel. Então vocês, quem estiver vivo, vai ver isso. Né? A profecia de Deus vai ser cumprida, a palavra. Né? Vejam só, então esse ódio vai aumentar muito. Né? E essa profecia será cumprida. Entretanto, o Messias de Deus será o vitorioso e ele estabelecerá sua residência em Sião. Isaías 24, 23. Isaías, a partir do 21, né? Aqui é a batalha do Armagedon, né? Naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto na altura e os reis da terra sobre a terra. E serão amontoados juntamente como presos em uma masmorra, e encerrados em um cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. Então, perante seus anciãos, haverá glória. E Isaías também profetiza que de Sião sairá a paz, a sabedoria, a justiça e os ensinamentos divinos para toda a humanidade. Isaías capítulo 2, verso 3. Sião também é toda a terra de Israel entre o Mediterrâneo e o Jordão. É a terra de Deus, o visionário centro do povo judeu, o santo ponto de partida e de chegada de todos os caminhos de Deus, pelos quais ele dirige seu povo e todos os demais povos da terra. Resumindo, Sião, de onde vem a palavra sionismo, é a expressão de toda a esperança judaica que aguarda o Messias nestes finais dos tempos e que anseia pelo seu reinado de paz. Por isso o final do hino nacional de Israel, Hatikva, que significa esperança, diz: em Sião, terra de Jerusalém. Então, desde sempre, o sionismo legítimo se expressa em amor a Sião. Esse amor é demonstrado justamente nesse anseio em voltar para a terra prometida. Então, esse anseio é comparável com a espera por Cristo que está voltando. Então, nós devemos, sempre aguardar, é Maranata, é o retorno de Cristo para a sua igreja, o arrebatamento. Cristo vem e ele trará de volta, receberá a sua igreja, ele vai arrebatar a sua igreja. Então Cristo vem de volta para a sua igreja e depois ele retorna, para colocar fim à grande tribulação e cumprir tudo aquilo que está determinado na palavra com relação a Israel. Então o remanescente será salvo. Então vocês podem ler também em Romanos. Vamos lá em Romanos. Romanos capítulo 11, verso 1 até o 36. É o capítulo inteiro que Paulo fala a respeito dessa restauração de Israel e do cumprimento das profecias para esse povo, o remanescente.
Então ele fala: digo, pois, porventura Deus rejeitou o seu povo? Aqui está falando do povo judeu. De modo nenhum. Paulo fala de modo nenhum. Porque também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz acerca de Elias, como este fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram teus profetas, derrubaram teus altares, só eu fiquei e buscam minha alma. Mas que lhe diz Deus em resposta? Então Deus respondeu, a Elias lá, que estava todo revoltado: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Então, Deus revela, que Paulo está revelando, que existe um remanescente salvo pela graça, não pela lei. E se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. E se é pelas obras, já não é graça. De outra maneira, a graça já não é graça. E então, o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Então aqui Paulo está mostrando que Deus elegeu um remanescente segundo a graça e outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono. Então, o povo judeu hoje não reconhece Cristo, na sua maioria, porque Deus lhes deu o espírito de profundo sono. Por que eles querem isso? Eles não querem isso. Acontece isso com eles porque Deus assim planejou. Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Davi diz: torne-se sua mesa em laço, em armadilha, em tropeço por sua retribuição. Escureçam os olhos para não verem, encurvem-se continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda, vejam só isso aqui, pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação ou à inveja. E olhem só. Então, foi plano de Deus essa queda de Israel, esse tropeço, para que a salvação viesse aos gentios. Porque imaginem só, eu compreendo assim, se eles tivessem em sua totalidade recebido a Cristo, diversas profecias do Antigo Testamento não poderiam se cumprir. Porque a plenitude de Israel seria naquele momento, eles receberiam, reconheceriam a Cristo e ponto final. E outra coisa, os gentios não poderiam ouvir a respeito de Cristo, porque eles iam querer Cristo apenas para eles. Mas Deus é sábio, Deus conhece cada coração. Então vejam só, e aí Paulo fala:
E se sua queda, vejam só, se a queda de Israel com relação à rejeição de Cristo foi riqueza do mundo, né? É a riqueza do mundo, e sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais sua plenitude. Gente, então você aí é crente no Senhor Jesus e você odeia os judeus? Me desculpe, meu amigo. Eu não acredito nessa sua conversão, não. Não acredito. Né? Eu não acredito. Ou então você está muito enganado. Viu? Você está muito enganado. Aí eu digo redondamente, viu? Enganado. Globalmente enganado. Viu? É você, né? Eu gostaria aí que você colocasse a mão na consciência e realmente, né, perguntasse ao Senhor: eu sou realmente um servo do Deus Todo-Poderoso, do verdadeiro Deus? Se eu odeio aqueles, né, que nos concederam, nos deram o Messias segundo a carne? Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Então nós, gentios, né? Os gentios, eles foram enxertados em Israel, enxertados na oliveira, né? E porque alguns aí se revoltam, né? Se revoltam. Está aqui escrito. Paulo está explicando de forma muito clara. Não te glories contra os ramos. Fica dizendo aí, falando, zombando dos judeus, dizendo que eles são isso, que eles são aquilo. Né? E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Né? Então, faça como diz as Escrituras, ore pela paz de Jerusalém. Ore para que Deus, né, no seu tempo, abra os olhos deles para a gloriosa vinda de Cristo, né, do verdadeiro Messias. Ore para que muitos se convertam. Né? Não te glories contra os ramos, né, porque não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Tenha temor de Deus. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Se você é aquele que fica zombando, é aquele que fica odiando Israel, e você se diz cristão. Né? Então uma amiga minha chegou e falou assim, eu conheço um sujeito aí, que ele era muçulmano e ele se converteu. Eu falei assim, olha, eu só acredito na conversão desse teu amigo aí, se ele agora passar a crer, né, que o povo de Israel é muito abençoado, né, que aquela terra ali de Israel é abençoada,
certo? E ele amar realmente Sião, amar os judeus, porque o Salvador dele, o nosso Salvador, né, era judeu, certo? Então, se ele se encaixar aqui, ó, né, lê lá Romanos 11 para ele, aí eu vou acreditar na conversão desse cara. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também serás cortado. Mas também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Oliveira é símbolo de Israel. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, ou mistério, né? Para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então haverá a plenitude dos gentios, né? E depois todo o Israel será salvo, como está escrito. Todo o Israel será salvo, como está escrito. Então a grande tribulação, né, será aí a angústia de Jacó, né? Então eles serão salvos, né, sobrenaturalmente por Jesus Cristo, pelo Messias. E vejam só, assim todo o Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Porque, vejam só, de Sião virá o libertador, e ele desviará de Jacó as impiedades. Esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar seus pecados, de modo que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Abraão, Isaque e Jacó. Porque assim como vós também antigamente... Não, aí ele fala, no verso 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, a eleição de Deus é sem arrependimento. Deus elegeu, Deus escolheu e pronto, está feito. Não adianta ninguém reclamar, não. Certo? Pois os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então, o dom da fé para a salvação, você tem esse dom da fé para a salvação? É sem arrependimento, meu amigo. Né? Deus escolheu você e vai lhe preservar até o fim. Então, Deus escolheu pessoas, Deus escolheu esse povo, e ele vai tratar com eles de acordo com o seu plano. Não adianta espernear. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, porém agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Então você aí não se glorie, né, contra o povo judeu. Que veja só o que está escrito aqui. Assim como vós antigamente fostes desobedientes a Deus, porém agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência.
para com todos usar de misericórdia. Então aqui está falando dos gentios e dos judeus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, e quão inescrutáveis seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que lhe seja devolvido? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, o assunto é extenso. O assunto é extenso. Mas sabemos que a palavra de Deus se cumprirá. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Então, isso tudo significa que os judeus que ainda se encontram espalhados pelos países do mundo também voltarão a Israel. Então, voltarão a Sião. À medida em que o relógio profético caminha, vai dando tic-tac, nessa medida vai aumentando o ódio contra Israel. Mas sabemos que aqueles que creem realmente no Senhor Jesus Cristo, eles reconhecem que possuem raízes espirituais inseparáveis, ligadas com o povo de Israel. Então eles promovem e incentivam a volta do povo judeu a Sião. E isso acontece no mundo todo, mediante meios disponíveis que nós temos: oração, recursos, diálogo. E eles também amam e desejam e visitam Israel, e procuram aprofundar a sua fé, estudando a cultura judaica, não se tornarem judeus, mas conhecerem a raiz e da própria escritura, E eles são solidários com o povo judeu, e torcem por esse povo. Então torcemos por esse povo, porque sabemos que o Salvador veio deles. E nós temos aí, então, essa raiz espiritual, como Paulo fala, que veio do povo judeu. Então podemos dizer que aquele que nasceu de novo, realmente, esses cristãos, eles são e sempre serão os únicos amigos autênticos do povo de Israel. Então somos desafiados hoje a nos posicionar de maneira inequívoca ao lado da vontade de Deus. Então vamos rechaçar todo o antissemitismo, e vamos sempre falar contra isso, porque sabemos que a palavra fala que o Senhor ainda consolará a Sião. Que Deus nos abençoe.